Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações. Basicamente, ações o que são? Ou uma ação ela é a menor participação da divisão que foi feita de uma empresa. Digamos que a empresa foi avaliada, só para dar uma ideia aqui, em 100 milhões de reais e ela foi aberto o capital na bolsa, a empresa foi até a bolsa de valores e começou a negociar ações e ela decidiu que teria 100 milhões de ações. Cada ação valeria R$ 1. São 100 milhões o preço da empresa e 100 milhões de ações, essa empresa vale R$ 1. Cada ação da empresa vale R$ 1. Só para ter uma noção aqui. E aí o que acontece? Você pode comprar essa ação, essa unidade de ação, e vai ter direito a receber uma parte dos lucros que a empresa tiver no ano. Só para efeito didático aqui, ilustrando. Não existe, praticamente não existe ação ao preço de R$ 1. Mas aí o que acontece? Você comprou um percentual, né, do total daquela empresa e passou a ter direito a receber lucro, o que é chamado de dividendo. E o percentual que você recebe é dividend yield. Mas qual que é o conceito aqui? Qual que é a ideia mais magnífica das ações? É você passar a ser um pequeno dono de grandes empresas como Petrobras, Itaú, a mineradora Vale, Porto Seguro, Sabesp, Vivo, TIM, empresas aí de setores importantes para a economia, que sem os quais praticamente nenhuma pessoa vive, como banco, energia, saneamento básico, energia elétrica, né? Seguros e telecomunicações, que são as principais indicações de setores da turma do AGF+, que eu super indico que vocês sigam a página, acompanhem o canal e aprendam com eles. O maior investidor da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi, né, o mentor deles, inclusive pai de uma das integrantes do grupo, a Luiz Barsi. E vocês têm muito, todos nós temos muito que aprender com o mestre Luiz Barsi. E eles indicam que você compre ações desses setores. E aí tem que selecionar as empresas, pesquisar o histórico de pagamento de dividendos. Porque qual que é a ideia ao comprar ações? Existem pelo menos duas metodologias de investimento que podem se complementar, mas que seguem caminhos diferentes. Existem aquelas pessoas que compram uma ação no preço e aí quando aquela ação valoriza, vende. Isso é uma forma de investimento? Sim, mas é uma metodologia voltada para especulação, que é compra e venda. Você compra no preço, espera que se valorize e venda. Já o Luiz Barsi, ele indica que você compre boas ações de boas empresas a preços justos e se beneficie dos dividendos pagos por essas empresas. Porque qual que é a ideia? É montar uma carteira previdenciária. Eu acho que é a melhor estratégia, apesar de não ter experiência, não ser um investidor, para estar dizendo que é o correto. Mas pensa comigo, se você investe de maneira amadora, né, em que você não é um profissional, em que você não tem formações no mercado, e que você não vai acompanhar o mercado constantemente, fica um pouco mais difícil você saber o preço certo, entre aspas, para comprar e qual o melhor momento para vender. Seria o preço mais alto. É difícil, até profissionais que fazem isso há anos não conseguem. Quando você investe pensando em montar uma carteira de ações que te paguem, que te remunere frequentemente, você não precisa focar tanto no preço que você compra e no preço que você vende. O preço é importante sempre, como quem diz isso constantemente, é o próprio Luiz Barsi, a própria Luiz Barsi, né? O preço importa muito, mas quando você foca em receber, comprar mais ações, uma, duas, três, 100, 200, 300, quanto mais você tem de ações, mais você recebe em dividendos. Se uma ação de R$ 10 paga R$ 1 do ano, se você tiver 10 ações, você vai receber R$ 10. Se tiver 100 ações, R$ 100. 1.000 ações, R$ 1.000. Então, o foco da estratégia de investimento, que eu acho que é a mais adequada, né? Novamente eu digo, não sou um profissional, sou apenas um amador, um entusiasta, mas que eu vejo traz muito sentido, é você comprar participações em empresas altamente lucrativas, que são líderes no seu ramo de atuação, e simplesmente esperar que o lucro dessas empresas seja dividido com você. Olha que legal. E essas empresas, né, que procuram constantemente aumentar seus lucros e melhorar o seu ramo de atuação, a sua participação naquele ramo de atuação, a sua forma de fazer negócio, a sua qualidade no atendimento ou no produto e serviço que elas oferecem, e você se beneficia disso. E na Bolsa de Valores você ganha de pelo menos 4 formas. Uma é o
dividendo, que é o percentual que você vai receber de acordo com o tanto de ações que você tem. A segunda é a valorização, que você comprou por um preço, boas empresas que aumentam seus lucros constantemente tendem a subir de preço. Então, você comprou por 10, depois de alguns anos pode estar 12, 13, 15. Claro que oscila nesse tempo, sobe e desce, mas você vai comprando constante, frequentemente, essa é a ideia. Você separe uma parte do que ganha do salário, né? Ou seja como for a sua remuneração, um percentual ali, mínimo, que você compre essas ações e vá reinvestindo quando receber os dividendos, compre mais ações e reinvista o que recebeu. E aí você vai acumulando cada vez mais ações de boas empresas, que você pesquisou histórico, procurou aprender, inclusive a página do AGF+, tem cursos, você pode fazer uma assinatura em que tem indicações, e eles são profissionais dos setores, então, seguindo a filosofia do Luiz Barsi, são aqueles que melhor podem te indicar, e você vai saber quais as boas empresas, de quais setores que você pode escolher, até que preço. Lá é maravilhoso o AGF+. E principalmente o conceito deles. Só que você permite, nessa carteira previdenciária, que você não dependa do INSS, dependa de empresas altamente lucrativas, que são as empresas que movem a economia, tanto do Brasil, bem como de outros países, enfim, como o Itaú, que é o maior banco da América Latina. E você, passivamente, sem precisar trabalhar, sem precisar pôr a mão na massa, por isso você recebe parte desses lucros. Quanto mais ações tiver, mais vai receber. Mas, novamente, recebe dividendo, valorização, bonificação, que algumas empresas te dão ações gratuitamente, como é o caso do Bradesco, vem fazendo isso há anos, pelo menos 10% ele tem dado de bonificações. Você comprou mensalmente, chegou no final do ano, você tem lá 120 ações, por exemplo, você comprou 10 a cada mês, e a ação do Itaú, do Bradesco, desculpa, está por volta de, a BBDC 3 está por volta de R$14, a última vez que eu vi, e a BBDC 4 está por volta de 17, me perdoem se eu estiver errado, mas você vai comprar algo assim, entre 140 e 170 reais mensais. No final do ano você vai ganhar, se tiver 120, você vai ganhar 12 ações gratuitamente. E aí, a partir do mês seguinte, já passa a receber dividendos, não por 120, mas por 132 ações. Você ganhou 12 de graça. Então, bonificação é uma forma de você ganhar na Bolsa de Valores. E por último, a recompra de ações. O que é? Se uma empresa tinha, sei lá, por exemplo, R$100 para dividir de lucro com os seus acionistas, né? E tinha 100 ações sendo negociadas na Bolsa de Valores, compradas e vendidas, ela decide que vai, com o dinheiro que ela tinha em caixa, comprar para si mesma 20% dessas 100 ações, ou seja, 20 ações. Quando ela for distribuir os R$100, já não vai ser mais R$1 por pessoa, porque era R$100 para 100 ações, R$1 por ação. Agora, continua os R$100 para menos, para agora 80 ações, já que ela recomprou 20. Então não vai ser mais R$1 por ação, vai ser mais do que isso. Não vou fazer cálculo de cabeça, que com certeza não vou acertar. Mas são pelo menos quatro formas de você ganhar na Bolsa de Valores. E o que é mais interessante, de maneira passiva. Por exemplo, eu vou mostrar um gráfico em que o Itaú, há 10 anos atrás, custava por volta de R$9. Hoje custa por volta de R$27. Isso dá 200% de valorização, ou mais 200%, 20% ao ano. Naturalmente, muito acima do que a Selic paga. Isso só em valorização, sem contar os dividendos. Digamos que você receba 6% ao ano, dá 26%. Então é assim, você consegue, apesar de ser mais arriscado, não é nenhuma indicação de investimento, não é um nome específico que você deva procurar, mas é interessante que você pense, o que gera riqueza na economia de qualquer país, né? São as empresas privadas. Por exemplo, elas que criam produto ou serviços que atendem às necessidades de todos nós. Eu estou aqui gravando por meio de um celular, estou usando uma ring light, estou sentado numa cadeira, tenho uma mesa, isso tudo foi produzido por empresas diferentes. Então, e você tem na sua casa aí tudo que é tipo de coisa, micro-ondas, fogão, geladeira, TV, energia elétrica, um monte de coisas. E são as empresas que produzem, pessoas que trabalham para essas empresas. Então, assim, elas atendem nossas necessidades, a gente vai pagar por isso, né? E quando você investe nos setores BEST, que a turma do AGF fala muito, banco, energia, saneamento, seguros e telecomunicação, você está em empresas que estão em setores que são praticamente inevitáveis, são extremamente necessários. Sabendo escolher as empresas, você vai ter empresas que pagam constantemente, aumentam seus lucros em setores importantes sem os quais nenhuma economia existe. Você vai se beneficiar disso. Você trabalhou, juntou uma parte do seu dinheiro, comprou ações, trabalhou, juntou uma parte do seu dinheiro, comprou ações, você vai recebendo cada vez mais com isso. E aí, na pior das hipóteses, você vai ter um bom complemento de aposentadoria. E se você fizer isso por um bom tempo, aprendendo e estudando constantemente,
como dizem, o próprio Luiz Barsi é um exemplo disso, e não parar de evoluir, aprender e aumentar frequentemente até o quanto você aporta, que é o investimento mensal que você faz, porque naturalmente de um ano para outro você recebe aumento, está fazendo uma boa gestão financeira do seu dinheiro, você talvez consiga aumentar o quanto você investe. Você pode até alcançar o que se chama de liberdade financeira total. Não precisar trabalhar para pagar suas contas. Que os seus investimentos te tragam um dividend yield, um percentual, né? Uma frequência de pagamento de um valor que cubra todos os seus gastos. Olha que maravilhoso. Então, assim, às vezes, né, tem gente que vai ouvir isso com 40, 50, 60 anos, fala, poxa, talvez não sirva para mim, se eu fizer uma simulação demora 30, 20 anos para eu viver de dividendos, por exemplo, né, alcançar a liberdade financeira, poxa, mas esse tempo vai passar de qualquer forma. É melhor você ter recursos, ser sócio, pequeno dono de grandes empresas, receber a participação dos lucros dela e ainda ganhar bonificações na recompra de ações, ganhar com a valorização, que são bônus, né, da estratégia de investimento previdenciária do Luiz Barsi, que todos nós podemos copiar. É tipo assim, ele é o Pelé, né, da Bolsa de Valores. Você não precisa inventar uma estratégia de investimento, siga dele. Pelo menos comece com ele. Entende, estude, não pare. Né? Não é nenhuma indicação de você deve fazer dessa forma. Mas temos aí um grande exemplo para seguir. Por que fazer de outra forma? Claro que tem outras formas de investimento, outras estratégias que você pode seguir. Mas pensa, você pode ter boas empresas, aliás, ótimas empresas, altamente lucrativas, pagando para você por ser dono delas, por meio da ação de bolsa de valores. Aí eu vou mostrar alguns gráficos, né, e alguns indicadores, alguns exemplos das empresas listadas em bolsa que você pode ser um pequeno dono. Tem empresa que você consegue comprar com 4, 5 reais. Tem gente que quando eu falo sobre bolsa de valores, tentando incentivar a pessoa a considerar isso, fala, né, isso é coisa para rico e tal, não sei o que. Meu, com 4 reais você já consegue ter direito a receber dividendo. A ação do Bradesco, por exemplo, segundo o maior banco do Brasil privado, você consegue comprar com 14, 17, 18 reais e receber dividendos mensalmente. Então é assim, é acessível, é possível, só que você precisa entender, pesquisar, juntar informações e começar, se você entender que serve para você. Mas assim, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que mais de 40% da população investe em bolsa de valores. No Brasil, os juros são tão altos que é confortável ficar na renda fixa, mas no mínimo, eu quase que imploro, considere investir na bolsa de valores. Enquanto na renda fixa você pode ganhar com marcação ao mercado e os juros, são duas formas de ganhar, né? Marcação ao mercado que é um pouco mais complicado, mas se você compra um título que está pagando 10%, depois de 3 anos, você compra o título por 5. Depois de 3 anos, por exemplo, né? Pode se fazer, só para ter uma noção, depois de 3 anos você só tem título pagando 7%, aquele seu que paga 10% está valendo muito. Se você vender, já que não tem mais esse tipo de título disponível no mercado, porque você pegou uma taxa que não está mais, a Selic caiu, por exemplo, você pode ganhar com isso, porque você tem uma rentabilidade que mais ninguém tem. Então é como se você estivesse muito à frente, vendendo esse título, você consegue antecipar um juros que você receber lá na frente, porque ninguém tem esse título para oferecer. Mas é preciso entender de marcação ao mercado. E você ganha de duas formas, que tá muito bom também, maravilhoso, mas mais importante você estar investindo do que não estar. Mas é importantíssimo considerar as ações. E a oscilação, engraçado é que a oscilação da Bolsa de Valores, o risco, ele não é inimigo, ele não é ruim. Se você compra uma ação e ela cai de preço, no mês seguinte você vai comprar novamente, que é uma boa empresa, você olhou ela pelos fundamentos, não só pelo preço, não só pelo que ela pode te pagar, tem todo um conjunto de fundamentos que você tem que estudar e aprender a investir. Poxa, você vai comprar ela mais barata. Você vai na feira, né? Eu costumo uma vez por semana. Eu vou lá, eu fico atento lá. O preço da banana prata aqui fica lá 7, 8, só pra ter uma noção. Poxa, quando eu chego lá e tá 5, não fico triste não. Eu falo, vem pro papai. Eu vou lá e compro. Compro logo 2 dúzias. Tome. Então é assim. Assim você deveria encarar quando for comprar na Bolsa de Valores. Que você está se tornando sócio de uma empresa, está pagando mais barato por ela. Se você entende que, e outra, né? Por momentos difíceis todo mundo passa, as empresas também. Mas se você entende que ela não perdeu os fundamentos, que não está havendo uma fraude, que caiu de preço, quando você entende também que para cair de preço uma ação, é porque tem pessoas vendendo, quando tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então não são mais pessoas vendendo. Mas as pessoas estão aceitando vender por um preço menor do que ela está naquele momento. Então começa a diminuir. Você vai oferecer um preço menor para vender, para se livrar logo daquilo, ou porque você vê que na renda fixa tem opções mais interessantes, ou porque muita gente ainda especula na bolsa de valores, ao invés de comprar pensando em segurar por anos,
tenta comprar e vender quando bate um certo preço. E todo mundo que está comprando e vendendo, acho que está fazendo um bom negócio. Mas assim, quando você entende que cair de preço não é necessariamente uma coisa ruim, e que se você compra constantemente, você pode comprar mais barato no mês seguinte, até o seu preço médio fica melhor. Que é somando, você comprou uma ação por 10, depois comprou uma ação por 5, seu preço médio é 7,5, para ter uma noção. Só que se você comprou por 5 no mês, assim como ela caiu de 10 para 5, ela pode subir para 10 e aumentar muito mais. Então, o Luiz Barsi, quando você pesquisa o histórico de investimento dele, teve empresas que ele comprou por 6, 8 anos, em preços que ninguém se interessava. Né? E aí, quando aquela empresa valorizou bastante, quando as pessoas começaram a comprar, os fundos começaram a comprar, hoje ele recebe, por exemplo, é o caso da Unipar, que é cloro, só de cloro, se não me engano. O que acontece? Acho que ele investiu 60 milhões de reais naquela empresa e recebe mais de 100 milhões de dividendos por ano. É mais de 100%. Então, quando você tem uma visão de longo prazo, acompanha e segue uma estratégia como a do Luiz Barsi, é dolorido? É. Você vê aquilo que você investiu abaixo do que você comprou, mas você vai receber dividendos, você vai poder comprar mais barato e sabe que aquilo vai valorizar no futuro. Se o seu foco são dividendos, empresas que paguem para você por ter investido nela, você vai ficar feliz por diminuir de preço. É fácil. Mas assim, entenda que a oscilação, o preço da ação cair não é necessariamente uma coisa ruim, se você entende o que está fazendo. Por isso, o conhecimento ele te protege, né? Ele também liberta. Então, antes de você investir, isso em qualquer coisa, adquira conhecimento. Mas assim, não tenha medo de experimentar, de conhecer, principalmente de pesquisar. Porque a maioria das pessoas tem medo e fala, não, isso não serve para mim. Isso pode ser o que te dê a liberdade. Os investimentos e a educação financeira são importantes, mas a bolsa de valores pode multiplicar várias vezes aquilo que você investe. E vou te mostrar isso por meio de gráficos de boas empresas que há anos estão na bolsa de valores, como se valorizou, fora os dividendos, né? Porque você imagina que você busca aí um dividendo acima da inflação de 6%. Então você consegue ver que você recebe de várias formas. Eu vou mostrar na prática, tanto no notebook, o site Status Invest, que você pode ver indicadores e acompanhar o histórico de empresas, como por meio da corretora, a Nuinvest, que eu costumo indicar, porque eu tenho facilidade com ela e acho que é mais fácil do que outras que eu já tentei, como você faz para pesquisar e até comprar, tá bom? Vamos agora para a prática. Ativo da corretora Nuinvest, e aqui no início, né, eu cliquei em investir, que é aqui embaixo, né, no botão central, na parte inferior, acompanhar, investir ou mais, eu cliquei em investir. Aí me direcionou para as opções de investimento e eu cliquei em ações, né, que é o foco do vídeo de hoje. Aqui, ó, na página inicial, você vai ver que tem oscilações, quanto que uma ação hoje eu estou gravando esse vídeo sábado, mas no último dia que teve negociação, que é sempre dias úteis, né, das 10 da manhã às 5 da tarde, em alguns momentos aumenta até às 6 da noite, que é acho que é horário de verão nos Estados Unidos, algo assim. Mas aí o que acontece, ó, as empresas, grandes empresas com mulheres na liderança. Aí tem aqui, no Invest vai te mostrar na sequência. Você vai ver que empresas conhecidas como Santander, Natura, tal. 10 ações mais negociadas da bolsa, aquelas que tiveram maior negociação, compra e venda de ações. Você está vendo aqui, quando tem aqui à direita, por exemplo, JBS, né, que é frigorífico. JBS, o preço, você vai conseguir comprar a partir desse preço. E na sexta-feira, a ação teve, no final do pregão, desde a hora que começou até o final do pregão, uma diminuição do seu preço de 1,66%. Né? Ela caiu de preço. Diariamente, há negociações, minuto a minuto, segundo a segundo, a oscilação de preço. Mas eu vou mostrar para vocês que no longo prazo, olha só, também teve aqui as maiores altas do dia. Num só dia, uma ação conseguiu subir 13,96%, que é a Cash 3, uma empresa de pagamento de cashback, né? Aí teve aqui na sequência a Suzano, que subiu 0,18%, a Taesa, que é a empresa de energia elétrica, Suzano é de papel e celulose, a Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica, subiu 0,17% e assim por diante. Mas aqui, olha só que interessante. Vamos começar por a própria Taesa, que está aqui selecionada, que é a TAE11, que é uma unit, que tem ações tanto de número 3 quanto de número 4. As de número 3 dá direito a voto, as de número 4 você tem preferência no recebimento de dividendos.
Isso é algo que vocês podem pesquisar mais a fundo e que você vai entender as diferenças e qual a melhor opção. Mas, na dúvida, tem também a 11, que você junta um pouco de ações 3 e um pouco de ação 4. Vamos clicar nela. Clique em cima da Taesa. E aqui, ó, a página está mostrando aqui num só dia, que aqui onde marca você pode escolher, ó. Quando você clica aqui na setinha à direita, você seleciona por quanto tempo você quer ver o gráfico. E olha só, ela começou a ser negociada às 10h20 da manhã, dia 14/7, por 36,28. Aí ela caiu um pouquinho, veio para 36 e pouco, 36,11. Num certo horário do dia ela veio para 36,09 e no final do dia ela terminou, aqui no valor atual, que é 36,28. Estou tentando clicar no gráfico, mas não estou acertando. Eu estou tentando, mas não estou acertando. Mas terminou o preço atual de venda, né? Que é 36,28. Praticamente o preço que ela abriu. E aí o que acontece? Quando você clica aqui na setinha, você pode ver quanto que ela estava custando, qual foi a oscilação nos últimos 5 dias. Entenda que quando você investe em ações vai ser sempre assim, sempre oscilando. Não vai ficar no preço que você estava. Só que olha só, nos últimos 5 dias a empresa partiu de 36,92 e hoje está 36,28. 36,17, às 5h30 da tarde estava sendo negociado. Então o que acontece? Nos últimos 5 dias teve queda. Quem comprou nos últimos 5 dias está olhando, está vendo o preço abaixo do que comprou. Isso faz parte, pode ver que o gráfico oscila tanto para baixo quanto para cima. Mas vamos ver um tempo maior, agora 6 meses. Olha só, nos últimos 6 meses, quem comprou, dia 20/1, pagou 35,24, agora já está 36,28. Essa pessoa está contente. E se ela comprou aqui na parte de baixo do gráfico, a 34 e pouco, está com quase R$2 de valorização por ação. Então, valorização, lembra, é uma das formas de você ganhar na Bolsa de Valores. Mas olha só que interessante, quando você tem uma visão de longo prazo, e aqui cliquei na opção máximo, que aqui na Nuinvest é 10 anos. Dia 21/7/2013, a ação da Taesa, TAE11, custava R$ 7,64. Agora está R$ 36,28. Será que valorizou muito? Vou fazer um cálculo que é aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que você calcula para ver quanto que rendeu, quanto que valorizou. Você vai na calculadora, você pega o preço atual, 36,28, divide pelo preço inicial, que era 7,64, coloca igual, menos 1 vezes 100. A ação da Taesa teve uma valorização de 374,86, quase 87%. Vamos ver se é verdade? Você pega o valor inicial, 7,64, e multiplica por 374,86. Não, mais, né? É mais, não 374. 374,86%. Você vai chegar no valor de 36,28. Que o preço atual é 36,27. Aí você vai chegar em 36,27 aí. Não coloquei o percentual quebrado, arredondei para 86. Mas valorizou 374% em 10 anos. Se você colocar, né, na média, 374,86 dividido por 10. Não precisa nem fazer, né? Dá uma valorização de 37% ao ano. Enquanto uma Selic, por exemplo, você teve ali, nas melhores das hipóteses, algo entre 8% e 10% ao ano. Dá quase 4 vezes mais. Isso só valorização. Lembrando que o foco de uma estratégia pensando em previdência, em receber dinheiro sem precisar trabalhar, como complemento ou principal fonte de renda na aposentadoria, são os dividendos. Então, se ela pagou, por exemplo, 6% nos últimos 10 anos, né, na média, você teve 37% de valorização mais 6%. Claro que essa valorização é para quem comprou especificamente prazo máximo de 10 anos. Você foi comprando na média. E na média, pode ser que sua valorização seja maior porque você comprou nos meses que estava em baixa. Então, quando você vê aqui 5 anos primeiro, para depois voltar para 10. Que interessante. Você comprou de 2013 até 2018, a ação dobrou de 7 para 14. Mas você comprou por 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos.
Apesar de ser de 13 a 18, parecer que é 5, são 6 anos, porque 13 está incluso. Então você conseguiu comprar por 6 anos, uma média de preço, talvez entre 7 e 14, vamos colocar aí R$ 11, mas que fosse 14. Você tem mais que 2 vezes o valor que você comprou e os dividendos que você foi recebendo, você reinvestiu e você está com uma faixa de preço, um preço médio de compra, talvez de abaixo de 20, de 25, de 30. Então, mesmo que você decidisse vender, você teria um bom percentual de lucro, tanto pelo que você recebeu quanto pelo que você vendeu. Então, a tendência é que o seu preço médio esteja muito abaixo, mas isso pensando no longo prazo, porque você vai acumulando e comprando nos meses em que está baixo, quando a Selic está em alta ou quando a empresa desvalorizou por algum motivo. Mas eu vou mostrar outros exemplos aqui de empresa. Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, ó, Suzano, SUSB3. Vamos ver quanto que ela custava há 10 anos atrás. 18,89. Exatos 10 anos atrás. Mas ela chegou a custar 36, 42, caiu de preço para 28. Assim, vai oscilar sempre. Mas pense que ela já chegou a custar R$ 70, certo? Só que se você vai comprando mensalmente, a tendência é que você faça um preço médio bom. E se você souber o limite de preço máximo para comprar, a turma do AGF ensina sobre isso também, você acaba tendo um preço razoável. E é uma empresa que vai te pagando dividendos. Aqui tem a descrição da empresa, vai falando sobre o que ela faz, tem mais de 90 anos de atuação. Enfim, você consegue informações. Só que o que acontece? Pô, para quem comprou 10 anos atrás, teve uma valorização muito boa, de 18, quase 3 vezes mais, né? 2 vezes e um tantinho. Suzano, empresa de celulose, que não se enquadra no setor BEST, mas que é uma empresa de um setor importante. Vamos focar em empresas do setor BEST, né? Que são bancos. Vamos colocar o Itaú, por exemplo. Ele está aqui, ó, não precisa nem digitar. Mas se você vier aqui digitar ITUB, vai aparecer as opções. Quando tem um F, como é o caso aqui, é porque você consegue comprar de uma em uma ação, quantidade mínima 1. Quando não tem um F, é porque não é o fracionário, você compra lotes de 100. Então, na hora de digitar, você põe o número que você quer, 3 ou 4 nesse caso, e põe o F. Mas vamos ver, ITUB 3F. Ó, hoje no último dia de negociação, teve uma desvalorização, mas olha só, custava R$ 6,79, hoje está R$ 24,50. 24,39. Então é assim, 4 vezes mais do que você investiu, dá pelo menos uns 300% de valorização. Né? Dá para você fazer o cálculo, pega o valor atual, divide pelo valor inicial, menos 1 vezes 100. O resultado, você coloca em percentual, aquela é o percentual de valorização. E olha só o que fala aqui, ó. 95 anos de existência, mais de 4.700 agências, né? Desde se uniu com o Unibanco em 1943. Então, tem mais de 55 milhões de clientes. Enfim, atua países das Américas, da América do Sul, América do Norte, América Central. E se aqui tem América Central, agora minha geografia pode ter me denunciado, olha só. Europa, Ásia, Oriente Médio. Enfim, então você ganhou com valorização. Só que eu vou mostrar também na tela do notebook que essas empresas pagam dividendos. O Banco Itaú lucra por volta de 30 bilhões, com B de bola, ao ano. Algo absurdo. Você pode ser um pequeno dono dessa empresa. Vamos ver aqui, empresa de banco, energia elétrica a gente já viu. Vamos ver empresa de saneamento. Por exemplo, aqui, Sabesp. Agora tem que ver o código da Sabesp. De cabeça, deixa eu ver se aparece aqui. SBSP3. Vamos ver quanto que ela custava 10 anos atrás. Por que 10 anos? Que a visão do investidor de bolsa de valores tem que ser de longo prazo. Hoje ela está 54,34. Ela custava por volta de R$ 18. Então, também valorizou bastante. Lembrando que são empresas de setores essenciais. Vamos ver aqui, Vivo. VIVT. É isso? VIVT? Isso, Vivo. Lembrando os códigos aqui na hora. Que é telecomunicação, no caso. Está custando R$ 40,54. Ela custava há 10 anos atrás algo em torno de R$ 21. Quase o dobro do preço. Para quem conseguiu comprar nos momentos, chegou a pagar 18. Ó, de 2013 a 2018, até 2017, conseguiu pagar menos que R$ 30.
Então, assim, o seu preço médio ao longo de vários anos, você consegue comprar um preço médio provavelmente abaixo do preço atual que ela estiver sendo negociada. Boas empresas que têm lucros constantes e aumentam esses lucros tendem a valorizar, subir de preço. Por último, vamos ver a empresa de seguros aqui, como a empresa... Eu não sei se eu vou lembrar o Porto Seguro, PT... Será que é PT, S, alguma coisa? Deixa eu ver se aparece. Porto Seguro. Então eu vou fazer a BB Seguridade, que eu não lembro de cabeça, eu vou... BBSE, que é do Banco do Brasil, mas é de seguros, tá? E aí você aproveita toda a estrutura do Banco do Brasil. Ela hoje custa R$ 30,41. Há 10 anos atrás, custava por volta de R$ 9,00. 9, 19, 18, 17, depois chegou a bater lá 25, caiu recentemente aí na pandemia por um tempo e tal, 20 a 21, e hoje tá lá, perto do seu preço máximo, que já foi 34, 35 reais. Quando você entende a estrutura que está por detrás, o preço importa, mas você entende o quanto que você tem de pessoas, de capacidade de rentabilidade, uma estrutura por detrás. É mais interessante quando você consegue entender o que está por detrás do que o que você recebe. Mas o que eu quis mostrar com esses gráficos? São 5 de 440 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem empresas também que você compra lá num preço e aquilo só vai caindo, 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 caindo. Então saber escolher é importante. Mas quando você começa por esses setores ensinados pelo Luiz Barsi, você já diminui o seu percentual, sua possibilidade de erro, porque você está em empresas, setores que são super importantes. Então você já tende a ter uma perenidade, uma continuidade na existência dessas empresas, desses setores, quase que para a vida toda. Beleza? Então aqui na No Invest é o que eu queria te mostrar. Como você faz para investir? É simples, você clica na ação ou põe o código dela, clica em comprar, como eu já mostrei no vídeo anterior sobre fundos imobiliários, vai clicando ali, concordo. Você vai colocar o total de ações que você quer, né? Aí você vai digitar aqui, você pode pôr, eu quero comprar 20, eu quero comprar 10. Beleza, fica a seu critério, né? De acordo com o seu valor. Como eu estou com um saldo de 64 centavos aqui, não vou conseguir comprar. Você pode deixar sua ordem por um dia útil. Aí tem as taxas da Bolsa de Valores que são cobradas para fazer a movimentação, né? Acompanhamento, toda a estrutura que é feita por detrás que a gente não vê. Tá aqui, 18 centavos. Se eu fosse comprar 20 ações, R$ 591. Você clica em agendar compra, que está fora do horário de negociação. Basicamente é isso. Mas foquem que, além de receber dividendos, ter a recompra de ações e as bonificações, você tende a ver o seu patrimônio se multiplicar várias vezes, porque as boas empresas, suas ações sobem de preço. Então, pessoal, já estamos aqui no site do Status Invest, que você pode pesquisar sobre investimentos, né? Se você souber o código, você digita aqui e você consegue saber sobre aquela ação, fundo imobiliário, enfim. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês algumas informações. Eu falei de empresas de vários setores. Olha só que interessante, você pode vir aqui e pesquisar pelo código uma empresa. Eu vou mostrar como eu mostrei lá o Itaú, né? Que é Itube 3 ou 4. Itube 3, por exemplo. E Itaú Unibanco. Deixa a página abrir. Você vai ver todas as informações que eu mostrei no vídeo anterior, mas olha que interessante. Valorizou quase 30%, pagou 6%. Isso dá 36%, 35% se você for ser mais específico, 35,75%, se não me engano. O que acontece? Você não vai achar uma rentabilidade dessa na renda fixa. Tudo bem que pela estratégia Barsi o foco é o dividendo, mas você consegue uma valorização se você escolher boas empresas e pagar preços adequados. Você vai ver todas as informações aqui, mas o foco nem é esse. Eu quero que vocês vejam. Vamos lá, a página está um pouquinho lenta. E eu quero que vocês vejam aqui essa parte de baixo. Você vai descer na página, procura pesquisar, saber como que funciona, o que é cada uma dessas coisas. A página não está respondendo. Aguarde. Vamos aguardar, vamos ver se ela resolve responder. Aqui são os gráficos de investimento, né, que vai mostrar em forma de vela. Vamos ver se vai responder ou se ele quer descansar um bocadinho, está cansado. Meu filho, responda, não faça isso comigo não. Ué, resolveu sair. Não, volte, meu filho, volte. Não quero saber disso aqui não. Então, Unibanco, vou clicar aqui e apareceu um anúncio.
Olha só, além dos dividendos, o Itaú ele deu uma bonificação no ano de 2016. Eu havia comentado que além dos dividendos, existem outras formas de você ganhar. Então aqui, quem tinha ações em 2016 ganhou 10% de ações. Tinha 100, ganhou 10, tinha 1000, ganhou 100 gratuitamente. Aí o que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Como você tem uma noção se aquela empresa que você escolheu ela é lucrativa? Ela tem que estar aumentando o lucro líquido dela. Basicamente é isso. E aí quando você compara que em 2009 o banco teve algo em torno de 786 milhões de lucro e hoje, né, em 2022, vamos colocar o último ano completo, teve aí algo em torno de 30 bilhões, bilhões com B de bola, de lucro. Você pode ver que está aumentando. Essas velas verdes mostram o lucro líquido e os proventos é o percentual que foi pago. Ó, você vê em 2018, lucrou ali por volta de 25 bilhões e aí pagou algo em torno de 24 bilhões. É bem perto disso. Lucrou 24, 907 e pagou 22 bilhões. Pagou um percentual alto, 90%. Foi o maior que ele pagou. Então, o que acontece? Os lucros aumentam, os proventos aumentam também. Aqui, ó, quando você vê payout, na média ele paga 46,08%. Pagou 72% esse ano. Quando a empresa vê que não vê as melhores perspectivas para ficar com o dinheiro em caixa e investir em coisas mais rentáveis, ela acaba distribuindo o dinheiro como dividendos. Então tem anos que você vai receber um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o mínimo é 25%. E como você vê, o próprio Itaú paga mais do que isso e consegue ser altamente lucrativo, porque mais de 50%, 53,92% mais ou menos, ele reinvestiu. Ele reinveste nele mesmo. Então ele vai lá, compra boas empresas, faz bons negócios, aumenta a sua lucratividade, melhora suas margens e você, consequentemente, lucra mais com isso. Você vê que aqui no ano de 2020, 2021 e 2022 teve uma queda. Os lucros se mantiveram altos, mas pagou menos. E aí teve lei também para pagar menos, teve o caso na época da pandemia e mesmo assim você conseguiu ser remunerado pelo banco. Então, quando você vem aqui, digita na lupinha a sua empresa, vou fazer uma outra, que eu gosto bastante de pesquisar, que parece um reloginho, que é a Sanepar, a Empresa de Saneamento Básico do Paraná. SAPR VA3 aqui. O que acontece? Vai, minha criança. O computador tá lento, tá cansado. Você pode ver que são 2 horas da manhã, ele tá querendo descansar e eu não deixo. Comigo é assim, eu escravizo mesmo. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, ó. O dividend yield, o percentual de quase 9%, 8,47%, e valorizou 27,30%. Novamente, as ações estavam em baixa por causa da alta da Selic, mudança de governo, não se sabia para onde ia, né? A parte econômica, hoje tem uma noção melhor, e a provável queda da Selic, né? Ela estimulou pessoas a começarem a investir na renda fixa. E a própria qualidade na renda variável e a própria qualidade das ações das empresas chamaram esse capital para si. Então é uma valorização de 35% somado dividend yield com valorização. Você não acha isso na renda fixa, né? Pelo menos não ao só investir. Se não souber sobre marcação a mercado, não se acha. Aí você vê a liquidez média diária movimentada R$1.201.000 aproximadamente. É uma ação que, ó, se você olhar aqui, VPA, que é o valor patrimonial por ação, o preço justo dela seria R$ 6,03 pelo tanto que ela tem de patrimônio. Ela está custando R$ 4,00, R$4,00 e alguns centavos. Então está com um desconto bem grande, além de ter pago 8% de dividendos. Mas novamente, naquela parte que eu acho interessante de você pesquisar, você pode ver histórico, dividendos, papapá. Essa empresa não deu bonificação, não deu ações de graça. E aqui no período máximo, parece um reloginho, ó. Bem uma escadinha mesmo. Ela vai subindo os seus lucros líquidos e vai também subindo em azulzinho os dividendos, os proventos. Teve a época da pandemia, mas aí você vê, é uma empresa de saneamento básico que ela consegue repassar a inflação e é um serviço essencial. Sem fazer nada, você foi comprando boas ações que foram se valorizando e você foi recebendo cada vez mais dividendos. De um setor seguro, de uma empresa sólida, e que você pode pesquisar o histórico aí. Você pegar de 2008 a 2023, dá mais do que 10 anos, né? Então você consegue informações assim por meio de pesquisar. É uma ferramenta que você tem que eu indico que você use.
E, novamente, lembrando, no caso da Sanepar aqui, subindo a tela, pô, com R$4 você consegue comprar uma ação. A gente viu Itaú ali com 27, R$24 você consegue comprar. Então, ótimas empresas de bons setores da economia, você consegue ser um pequeno dono dessas empresas e sem se esforçar, sem fazer nada. Claro que é importante você estudar, pesquisar, não é que é fácil, mas que é plausível, é possível, é acessível para a maioria de nós. Lembrando que os primeiros passos têm a ver com cuidar bem das suas finanças, para depois você pensar em investir. Não ter dívida, e aí você começar a investir. Mas entendam de uma vez por todas que bolsa de valores é sim para qualquer pessoa. Se fizer os processos certos, adquirir conhecimento e começar aos poucos. Mas o nosso maior exemplo nesse sentido talvez seja Luiz Barsi. Para mim é. Que começou, foi muito pobre, inclusive tinha que ser engraxate quando criança, adolescente, hoje é um multibilionário. Porque ele seguiu uma mesma estratégia de comprar boas ações de boas empresas de bons setores que pagam dividendos constantemente e foi acumulando cada vez mais. Hoje, e há muito tempo, essas empresas pagam o salário dele aí, milhões ao mês. Mas assim, mesmo que a gente não chegue em valores assim, que seria um sonho, uma utopia para a maioria de nós, você consegue uma liberdade financeira e criar várias fontes de renda sem que você precise administrá-las, a não ser buscando conhecimento e sabendo se continua ou não com aquela empresa na sua carteira. Então, o conselho é esse, né? Busquem conhecimento, não é nenhuma dica de investimentos, as empresas citadas aqui, os exemplos dados. Você deve fazer todo o seu estudo, sua pesquisa, a GF+, né? E, por favor, entendam, tentem, experimentem a Bolsa de Valores. Não fiquem com medo, não deixem esse medo dominar vocês. Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo, eu quero lembrar, né? Não é nenhuma dica de investimento específico. Eu quero incentivar a todas as pessoas que verem o vídeo a conhecer essa opção de investimento. Se você souber o que está fazendo, seguir uma estratégia vencedora e procurar estudar e se aprimorar mais, talvez a opção mais lucrativa e relativamente segura, né? Porque se você for ver o histórico das empresas listadas em bolsa, existem, em Banco do Brasil existe há mais de 200 anos, empresas com mais de 100 anos de existência como a Klabin. Então, assim, você tem toda uma segurança de anos de experiência e rentabilidade, lucratividade, enfim. O que acontece? Eu quero que vocês procurem saber sobre Luiz Barsi, sobre a história dele, a rentabilidade dele, como ele investe e se vale a pena acompanhar. Se não servir para você, tudo bem. Mas assim, para pensar nos resultados que você teve até hoje na sua vida financeira. E se você investe, se você não pode se aproximar daquilo que o Luiz Barsi conquistou, talvez não especificamente na rentabilidade, nos valores, mas para pensar, a estratégia dele está disponível para todos nós. Quando você pesquisar, você vai entender, ele mesmo fala, o que ele fez, qualquer pessoa consegue fazer. Não, né, não deixando de ser humilde, mas assim, é ele quem disse, só estou repetindo para vocês. Então procurem saber, acompanhem o Turma do AGF+, e assim, a respeito desse vídeo, se você gostou, dá um like, né? Compartilha aí com pessoas que você acredita que possam se beneficiar dele. Se inscreve no canal para quando tiver novos vídeos, chegar para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários o que eu puder responder. Se souber na hora, eu vou colocar a informação. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou procurar saber. E assim a gente aprende junto. Mas, por favor, não deixem o medo da Bolsa de Valores impedir que vocês conheçam esse mercado. Se você já passou pelo processo de formar reserva, quitar as dívidas e começou a investir, considere e provavelmente comece. Comece aos poucos. Compre uma ação, por exemplo, do Itaú, que paga dividendos mensais. Compre uma por mês. Invista o máximo em renda fixa. Nunca tenta, experimenta, se possível. Até porque se quiser vender as ações, você não paga imposto, né? Só acima de 20 mil reais. Então você declara, se acrescenta as ações, senão você não precisa se preocupar. Aí você procura também informações com o contador para você ficar mais tranquilo de sua confiança. Mas assim, se você escolher investir principalmente em ações no longo prazo, somando as 4 possibilidades de ganho, vamos relembrar: dividendo, valorização, recompra de ações e bonificação, no mínimo, né? Você tende a ver o seu dinheiro, o seu capital se multiplicar várias vezes. Então não deixe esse medo,
o desconhecimento sobre esse mercado te impedir de investir e talvez naquilo que pode mudar a sua vida. Se você chegou até hoje e está satisfeito com seus investimentos, com sua rentabilidade, beleza, parabéns. Mas por que não experimentar? Por que não tentar? Claro que primeiro busque conhecimento, pesquise, estude e ao começar, comece aos poucos. Como o próprio Luiz Barsi, a turma indica que você deve começar aos poucos e ir conhecendo, vendo como funciona. Mas assim, se for fazer, tenha uma visão de longo prazo. Não queira ser mais esperto que ninguém, ganhar logo de início. Tenha humildade, vá aprendendo, fazendo aos poucos. E se você é aquela pessoa, como eu já ouvi, pô, mas eu tenho uma certa idade, eu não vou me beneficiar muito, eu fiz aí uma simulação, ou eu mesmo já mostrei numa página do Instagram, no grupo de WhatsApp do qual faço parte, eu convido vocês a fazerem, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você talvez tenha uma perspectiva de que vai demorar muito para você alcançar aquele número que você quer. Poxa, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. E assim, na pior das hipóteses, quando você for embora dessa vida, o que acontece? Você vai deixar um bom patrimônio, boas opções de investimento para os seus filhos, netos, pessoas queridas. Então, é uma filosofia de vida que pode ser geracional, levada de pai para filho. Se você ensinar seus filhos a terem educação financeira, a investir, né? E assim, ser melhor ter do que não ter, mesmo que seja pouco. Então, para essas pessoas que falam, pô, não tem idade para isso, tira essa ideia da cabeça, tá? Use a Bolsa de Valores, as grandes empresas do Brasil e do mundo também, que estão disponíveis, como suas aliadas. Beleza? Esse é o recado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado.